Um deles, every one of them, cada um deles, and saved the humble. e salvou os humildes. Didn't Jesus say in Matthew 5, the meek shall inherit the earth? Não disse Jesus em Mateus 5, os mansos herdarão a terra? So, don't worry. Então, não se preocupe. They haven't got one foot to stand on. They don't believe that the king's son. Eles não têm onde se firmarem. Veem? Eles não creem que aquele seja filho de Caim. But we have got a tape on that if you'd like to hear it explained in detail. See? Mas nós temos uma fita a respeito disto, se você quiser ouvi-la explicada em detalhes. Vem? No, sir. Não, senhor. I seen I got a piece of paper up there where a science has now going to prove that Eve never eat an apple. E eu vi onde eles têm um pedaço de jornal ali em cima, onde a ciência agora vai provar que Eva nunca comeu uma maçã. She had an apricot. Ela comeu um damasco. Vem? I got the paper up there at home now, see? Eu tenho o jornal lá em cima, em casa agora. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler a palavra em São Lucas 17, no versículo 26 em diante. São Lucas 17. Vamos ler o verso 22 também. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Mais uma vez, Criador, nós precisamos de Ti enquanto meditamos na Sua palavra. Dê-nos Tua bênção. Dê-nos graça para podermos receber a bênção do céu, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Nossos visitantes. Parece que somente muda de título, mas o conteúdo é o mesmo. Eu creio que cada vez que muda de título, nós temos que aprender alguma coisa com um novo título.
nossos visitantes. Uma das coisas que sempre preocupa a pessoa é o visitante. Tem um visitante, você sabe que preocupa. Quantas vezes eu na igreja, sabendo que ia pregar e tem visitantes, eu queria fazer com que a mensagem alcançasse a cada um. E eu acho que pelo esforço da gente acaba passando por cima de todos. Porque se preocupa com aquele visitante. A gente quer fazer algo. E no caso que nós vamos, mais uma vez, ler aqui, não temos que fazer nada, só temos que aceitar. A gente só tem que aceitar. As coisas de Deus, Deus fez tudo que você só tem que aceitar. Se cada membro do corpo de Cristo reconhecesse o que ele é, cada um tinha tudo o que precisa. Você não precisaria da imposição das minhas mãos. Você teria. Isto dá força, dá graça, dá nome, muitas vezes para nós, os pregadores, mas porque a igreja ainda não aprendeu. O irmão Branham diz, quando ela reconhecer, ela tem que reconhecer. Um dia isso acontecerá. Quando ela reconhecer o que ela é, então se dará o rapto. Então, quando ela reconhecer o que ela é, se dará a cura. Não é assim? Quando ela reconhecer o que ela é, ela está perdoada. Não importa quem fala de você, você está perdoado. Não importa o que você fez, você está perdoado. Por quê? Você sabe que tudo já foi feito por você. Cristo fez por você. Então eu não tenho que fazer nada senão dizer, eu aceito. Se você tiver com algum problema, saia daqui dizendo, eu aceito a solução do meu problema. Se você estiver com dor, com doença, saia dizendo, eu aceito a minha cura. Se você tiver algum pecado, eu aceito, Senhor, o meu perdão. Porque eu estou precisando de ser perdoado. Eu aceito. Então, isso daqui nos leva a examinar a nós mesmos e estar preparados para o arrebatamento. Agora, como vamos estar preparados para o arrebatamento se nós não reconhecemos o que somos para a cura? Vamos mexer conosco, com a nossa consciência um pouco? Olha, eu estou preparando para o arrebatamento. E para a cura? Você já reconheceu que você é, que Jesus já te deu tudo, que você nem precisa ficar tagarelando, clamando, pedindo, recebendo oração toda hora, todo dia, todo culto. Não que não queremos orar. Eu estou querendo levar vocês ao nível de fé que o irmão Branham veio trazer para nós. Esse é o nível de fé. Cada membro receberia a sua cura. O irmão Branham chega a dizer, eu creio que na mensagem Fé Perfeita, ele diz, você diz, eu tenho toda a fé do mundo. Ele diz, não parece. Você está na fila. Você está na fila de oração. Como que tem toda a fé do mundo? Você está carecendo de alguém que tem fé para unir com a sua fé, para te ajudar. E o arrebatamento a gente vai sozinho? Vai o marido sozinho, vai a mulher sozinho, vai o filho sozinho, a filha sozinho, todos sozinhos. Ninguém ajuda o outro. Então, eu tenho que aprender. Essas coisas me pertencem. Eu tenho que reconhecer minha posição. Nossos visitantes já vieram e quase já foram embora. Certo? Os nossos visitantes. Que visitante é este? Billy Graham, Oral Roberts e William Branham.
São os nossos visitantes. Se você soubesse que o irmão Brana chama isso de 3 mensageiros do céu, como que você rejeita um mensageiro do céu? Eu tenho parágrafos aqui para ler para você que você já conhece. É como disse um irmão, ele diz, eu acho que ele ainda está cheio ainda, achando que as mensagens são muito repetitivas. Então, eu fiquei achando, mas agora eu ouvi uma mensagem e vi que eu estava errado. O senhor me perdoa? Sim, eu te perdoo, mas você vai continuar pensando assim, porque a mensagem vai continuar do mesmo jeito. A mensagem do Calvário foi repetitiva 2 milênios. A mensagem dos selos, dos trovões, do novo nome, da terceira puxada, repetitiva 40 anos. Agora nós estamos com 10 anos martelando, batendo em cima daquilo. Quer dizer, você pode até encher com isso. Agora, deveria lembrar da Bíblia, do que Paulo diz. Eu falo as coisas repetidas vezes, mas isto é melhor para vós. Repetindo as coisas, porque vocês vão aprender mais. Se fala uma vez só, você esquece, mas se fala sempre, você ouve, você diz, olha, aquilo ali vai entrando, entende? É quanto mais fala, você vai ouvindo a mensagem hoje, ouvindo amanhã, então você vai vendo que aquilo é uma realidade, Então eu não posso perder esse tipo de fé, eu não posso esquecer que eu tenho que reconhecer o que eu sou. O dia que eu reconhecer o que eu sou, então eu estou certo que a minha oração, Deus escuta. Isso é corpo. Já não estou falando mais do mensageiro. Quando tem um mensageiro na terra, você fica aí para receber a bênção daquele mensageiro. Mas quando aquele mensageiro vai embora, a bênção já ficou aí. O que você tem que fazer? Receber aquela bênção agora, sem a presença do mensageiro. Quando Cristo estava aqui, o povo estava sendo abençoado por Cristo. Mas quando ele foi embora, o povo tinha que ser abençoado por Cristo, que não estava presente, humanamente falando, fisicamente falando. Ele estava presente em espírito. E as promessas de Deus, a mensagem do profeta William Branham, estão todas presentes, todas as promessas estão presentes. E o William Branham já foi, o mensageiro já partiu, o nosso visitante principal, que para mim não tem nada mais principal do que Deus. O que você acha? A visita mais principal. Mas nós tivemos 3. E 2 visitantes ficaram aí no mundo denominacional. Mas um visitante nos visitou. E o mais importante é que o visitante que nos visitou foi só a mensagem dele. Ele mesmo não visitou o Brasil. Irmão Branham. Mas a mensagem dele é que tem nos visitado. Então, o que é a mensagem do irmão Branham? Se o indivíduo diz, irmão Branham falou, ele tem que mostrar onde ele falou. Se ele não mostra, então não é o irmão Branham que falou, é você que está falando. Quando você diz, assim diz o Senhor, e aquilo não cumpre, não foi o Senhor que falou. Foi você quem falou e tomou em vão o nome do Senhor. Porque quando o Senhor fala, aquilo cumpre. Ah, mas já faz anos, aí pode demorar mais tempo para cumprir. Filhos, enquanto você estiver aqui na terra, Deus não está dando uma profecia para nós, uma língua estranha, profecia, exortando a igreja, enquanto está sendo dada a profecia, que aquilo vai servir, irmão, não é para agora não, é para aqui 10 anos. Não, Senhor, é para aquela hora. Aquilo pode estender, a mensagem pode estender 10 anos, mas uma profecia, ela traz uma correção para alguém no momento. É no momento, não é para 10 anos.
Se algum de nós tomarmos o nome do Senhor para falar que vai acontecer, tem que acontecer o mais rápido possível. Porque estamos tomando o nome do Senhor para acontecer aqui, em nosso meio, depois que o Senhor já veio em carne pela segunda vez. Eu quero bater nisso, porque tem gente que está esperando irmão Brana voltar. E outros estão esperando Jesus Cristo em carne humana. Então, para te dizer a verdade, nenhum dos dois vai acontecer agora, porque já aconteceu. Eu não posso esperar irmão Brana em carne, porque ele já veio. Outra vez, ele só vem na ressurreição. Mas eu não posso esperar Jesus Cristo vir em carne pela segunda vez, que é esta manifestação do Filho do Homem. A carne é a carne de um outro homem. O Filho do Homem é Cristo, numa outra carne. Então eu não posso dizer que Jesus vai vir ainda em carne, porque ele não vai vir em carne. Estaria mentindo para a igreja. Os gentios, a última visita, o nosso visitante, Deus em carne, foi o ministério de William Branham. Se você espera Jesus vir aparecer aqui, ele não vai vir. Irmão Branham disse que ele não vai vir. Irmão Branham falou de uma segunda vinda de Cristo vindo nos ares. Ele passou pela vinda do Filho do Homem. Que a primeira vinda ele veio para morrer, a segunda vinda ele vem para arrebatar, diz o profeta. E a terceira vinda ele vem para reinar. Então o irmão Branham passou pela vinda do Filho do Homem, que é na terra. Irmão Branham já tomou a vinda de Jesus Cristo para morrer, e tomou a segunda vinda de Jesus Cristo para arrebatar. E passou pela vinda do Filho do Homem, que era Deus na terra. Esse era o mistério do dia da mensagem do profeta. Esse era o sétimo selo, que irmão Branham passou por ele. Ele não precisava falar, passou por ele. Eram os dias da vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo em carne na terra. Então, o irmão Branham tem mensagem que ele diz, agora ele toma a minha carne, a sua carne. Por quê? Porque ele não pode tomar mais aquela carne dele. Aquela carne ele já tomou, já morreu, já ressuscitou. Se a pessoa bem ele vinha aqui naquela carne e morrer outra vez? Não é assim. Irmão Branham mostra que não é assim. Essa vinda, desculpe, essa vinda seria exatamente nesse tempo do irmão Branham. Irmãos, nós temos que aprender que essas coisas não é para nós. Hoje nós temos a mensagem que cumpriu por volta de 63 a 65, cumpriu. Nós temos essa mensagem. Hoje estamos pregando esta mensagem. Mas estes acontecimentos foi muito bom para os Estados Unidos. Que coisa gloriosa. Eu fico pensando assim, o Brasil é muito pobre. Não tem uma visita profética, senão de um corpo de Cristo aqui na terra, que é o profético. Mas não tem, o que o Brasil tem também nesse tempo, é ajudar os homossexuais, deixar eles viver a vida deles, dar direito para eles. Mas o Brasil não conhece nada dessa mensagem que você conhece. O Brasil não conhece. Isso é um mistério para eles. A América não conheceu, a América do Norte não conheceu o ministério de Deus em carne, que era Deus num homem. Hoje, quando eu digo Deus está num povo, mas você já ouviu isso daí, desde as denominações, que nós somos o corpo de Cristo. Agora, você nunca ouviu que esse corpo de Cristo tem um dom profético. E que não pode profetizar nada novo, senão aquilo que já foi profetizado. Ele diz, para que profetizar então? Outra vez, porque está escrito. Profetize outra vez. Nós estamos em cumprimento de Apocalipse 10, 8 a 11. Come o livrinho,
depois profetize, pregue outra vez a povos, reis, nações e línguas. Então essa é uma mensagem para o gentil. Quando você vê falar povos, nações, línguas, é uma mensagem para gentil, não é uma mensagem para judeu. E nós já tivemos os visitantes. O que importa mesmo é saber do nosso visitante. Porque fulano recebeu uma visita, mas foi na casa dele. O Beltrano recebeu uma visita, foi na casa dele. Eu recebi a visita, aí é na minha casa. O que aquele anjo entrou na casa deles, ou aquele homem, aquela visita entrou na casa de outra pessoa, eles é quem ficam sabendo daquele anjo, o que ele está entregando, o que ele é. Eles pelo menos deveriam saber e acreditar naquele anjo, naquele homem, naquela visita. Mas nós somos responsáveis por esta visita. E se eu e você não dermos crédito a esta mensagem, a esta visita de Deus, nesse dia, que não está nem aqui onde eu estou lendo, aqui nossos visitantes eram 3, Billy Graham, Oral Roberts e irmão Branham. E agora, e nosso visitante hoje? O Espírito Santo vindo manifestar a mesma mensagem que ele manifestou no tempo do irmão Branham. A mesma mensagem. Trazer para nós aquilo que o irmão Branham trouxe. Aí as pessoas pensam, cura divina. Não, cura divina não era a mensagem do irmão Branham. O irmão Branham falou que não era. Diz que a mensagem do 7º anjo era os trovões, era abrir a palavra, era revelar os selos. Não era a primeira e segunda etapa, que eram curas que sensacionam as pessoas, move as pessoas, e elas vêm arrepiando, vêm sentindo. A terceira etapa, você não vem arrepiando, nem sentindo, você vem crendo. Ou crê, ou não crê. Só tem um lugar para mim e para você: crê ou não. Não existe uma parte que você possa dizer meio termo. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu creio nos nossos visitantes. Oral Roberts já partiu. Foi um visitante aos pentecostais. Então o povo pentecostal devia saber, nosso visitante já foi. O povo de William Branham deveria saber disso. O nosso visitante já foi embora. E agora, o que você faz quando a visita vai embora? Se aquela visita veio trazer para você um ensinamento, então você vai colocar em prática agora aquilo que aquela visita trouxe. Tem visita que não traz nada para nós. Mas tem visita que traz. A visita de Billy Graham trouxe um evangelismo. Mas ele não era um homem de curar enfermos, de expulsar demônios. Por quê? Porque o ministério dele era pregar arrependimento, era trazer o pecador mais perto de Deus. A mensagem de Oral Roberts não era de evangelizar, era de expulsar os demônios. Quando Billy Graham trazia o povo para perto de Deus, ele expulsava os demônios das pessoas. Você diz, mas o ministério dele está todo ligado? Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. E a mensagem do terceiro mensageiro, que foi Deus em carne. Olha, Deus mesmo. O ministério de William Branham na terra, ou a mensagem você tem que dizer que é falsa. Tá? Você vai ter que dizer, a mensagem é falsa. Porque Billy Graham e Oral Roberts
2 visitantes, um evangelizou, outro expulsou demônios, curou enfermos, mas teve um que foi Deus em carne, que revelou a palavra, que abriu os selos. Deus através de um homem na terra. Porque assim como o homem Adão perdeu o livro, o homem Jesus tomou o livro de volta, e o homem Brana recebeu o livro na mão outra vez. Um perdeu, foi para a mão do dono original, Deus, e agora foi dado a William Branham em forma de uma espada que caía na mão dele. Só cabia, ele diz, cabia perfeitamente na minha mão. Que espada é? O livro, o título de propriedade que Adão perdeu, a fé que Adão perdeu, a palavra falada que Adão perdeu. Tudo foi restituído ao homem, mas tinha que passar pelo mediador Jesus Cristo. Porque o livro voltou para a mão dele, ele veio e se materializou, morreu para poder salvar esses nomes que estavam no livro e que Adão jogou à perdição. Cristo veio, salvou, verteu sangue e salvou estes nomes. E agora Cristo vem como anjo forte, com o livrinho aberto outra vez, e dá para o 7º anjo. Irmão Branham diz, aquela espada na mão, ficamos sabendo que é a palavra de Deus. É o livro que o homem perdeu. Agora, eu só quero saber se esse livro, essa espada, cabe na minha mão, cabe na sua mão. E se couber na nossa mão, se nós continuaremos diante do mundo a ser um dom ninguém, se nós continuaremos pensando que nós mesmos não valemos nada, e é a palavra que vale tudo. Não é nós que fazemos a obra, por isso o filho diz, não é o filho quem faz a obra. William Branham veio e diz, eu não posso criar. Ele diz, o poder criativo não é do homem, é de Deus. Eu não posso, é o homem. Hoje você toma a mensagem, a revelação do dia, aquilo que Deus deu, o alimento que veio do céu. Nós estamos comendo alimento, irmão, alimento do céu, porque o nosso visitante é do céu. E além do mais, o nosso visitante é o Deus do céu. Eu sei que eles vão arrepiar, mas eu acho que é bom eu ler o parágrafo logo, né? Porque quando o irmão Branham fala que tem que unir toda essa mensagem, eu vejo que cada vez só muda um pouquinho o título, e o conteúdo é aquele, mas como vem recheado, como vem bom. 136, hoje tem se cumprido essa escritura, e 137, é grande o parágrafo. Isso foi a semente real de Abraão, e esta semente real que veio por causa da identificação, aquele homem assentado ali com Abraão, aquele homem assentado nos Estados Unidos com os pastores. Eles deveriam olhar, é isso. Eles não veem isso daqui. Veio para provar que era o mesmo Deus, prometendo-nos, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, quando se manifestar como Filho do Homem. Amém? Este é o dia em que se deve cumprir esta escritura. Este é o dia, lá no dia dele, no dia do profeta. Esse é o dia. Não é para cumprir hoje. Hoje eu estou pregando. Aquele foi o dia que cumpriu esta palavra. 137. Observe as condições do dia. Observe a igreja onde o Filho de Deus... Observe o dia tão funesto. Observe todas as profecias. Agora, uma coisa tremenda. Nossos visitantes estão por chegar. O irmão Branham estava ali, sabendo quais eram os visitantes.
Ele fala agora o nome dos visitantes, mas ele expressava assim: nossos visitantes estão para chegar. Ele podia muito bem ter falado: os nossos visitantes estão aqui. Os nossos visitantes estão por chegar. Se as condições são como em Sodoma, Sodoma era homossexualismo. Qual a condição dos Estados Unidos no tempo de irmão Branham? Homossexualismo. Qual a condição agora no tempo da noiva? Homossexualismo no Brasil. Porque coisas que foram aprovadas nos Estados Unidos lá atrás, está sendo aprovada agora, começando a ser aprovada agora no Brasil. É para você ver o dia da noiva, o dia profético, que ela tem que repetir a profecia. Outra vez, profetize outra vez. E com o mensageiro já foi embora. Tem que ter alguém, tem que ter um povo, tem que ter um grupo, tem que ter alguém que pregue. Houve 3 visitas nesse tempo, 3 homens sobressalentes enviados do céu. Conhecemos que isso é a verdade. Os 3 vinham para a tenda de Abraão. Agora, irmãos, os homens enviados do céu, mas Billy Graham não pode fazer mais do que ele fez. Ele é um anjo especificamente para aquilo: pregar arrependimento, o povo chorar, descer das arquibancadas chorando, e ele diz: eu volto um ano mais tarde, não tem 30 pessoas convertidas, de 30 mil que levantou a mão. E até ele diz, sabe o que é isto? Diz Billy Graham: é a culpa de vocês, pregadores preguiçosos, que ficam nos seus escritórios com o pé em cima da escrivaninha. A irmã Branham vem, agora é Deus falando. A irmã Branham vem e diz: se eu pudesse falar para ele, que não é isso não, Billy Graham. Quem foi que pregou para aquele que Paulo deixou, e quando ele voltou mais tarde tinha um grupo grande? Quem foi? Não é questão de ficar visitando, não. É eleição. As pessoas precisam ter eleição. A coisa mais difícil é isso. A gente quer que todo mundo seja eleito. Nós queremos... Você acha que nós queríamos essa igreja meio vazia assim? Nós queríamos ela cheia. Cheia por todos os lados. Não, mas não é para ser cheia. Não é assim. Não é porque somos poucos, não. É porque os eleitos sempre foram poucos. Nos dias de Noé foi 8, no dia antes de Noé foi 1. Os dias de Noé é os dias do povo que salva pela tribulação. Não que na tribulação eles são salvos. Eles vão para lá, pagam o preço, porque eles foram salvos aqui porque creram. Aqui, salvos pelas obras. E pagam o preço lá porque não tiveram eleição aqui. Mas quem é os salvos antes das virgens nécias? É a noiva, o Enoque aqui. Depois vai as virgens nécias. Lá no final do milênio, ser julgadas. Mas nós não. Estou dizendo nós, eu estou crendo, me colocando entre os da noiva. Você também, pensa assim, te colocando entre os da noiva. Nós, o Enoque, vamos antes de Noé. Noé é a relíquia dos judeus, que Moisés e Elias vêm pregar para eles. Mas nós, é o Enoque, é o William Branham que veio. O Enoque teve a oportunidade de ser arrebatado e nunca mais ser visto. Mas nós tivemos um profeta que foi levantado, arrebatado no ar. 48 quilômetros mais ou menos de altura, ele foi arrebatado e ainda voltou para pregar para nós a mensagem do arrebatamento. Para nós podermos subir. Uma mensagem que você precisa crer naquilo que você é. Você já notou, quando você faz a coisa errada, você vai orar, não posso parar. Vai pedir, não. Fiz coisa errada. Então você é aquilo que você é. Se você estiver consagrado a Deus, estiver com a sua vida no altar, isso daí quase constantemente acontece, irmãos. Um dia você está bom, como se der o arrebatamento, eu vou mesmo. Tem dia que você diz: não dá hoje não, senhor, senão eu estou frito. Por quê?
os nervos estão na flor da pele, estamos agitados, ou fizemos alguma coisa, falamos alguma coisa que não devia falar, agimos de uma forma que não devíamos agir. Estamos sempre pedindo misericórdia a Ele, porque nós sabemos, eu tenho que estar preparado para essa hora. Ainda bem que o irmão Brando disse que o arrebatamento vai dar de manhã. Impossível você já levantar com o pé esquerdo. O arrebatamento, irmão Brando diz, dá das 6 às 9 da manhã. É pegar aquele momento fresco, frescor, que você levantou da cama, olho inchado, que levantou muito bem, graças a Deus, e agora dá um arrebatamento dentro dessa. Se der um arrebatamento de meio-dia para tarde, agitação do dia, você vai no centro, vai lá na praça, no centro da cidade, você vê como está. Se você pergunta para si mesmo, mas nós não trabalhamos, ficamos tudo na cidade, tudo na praça, e cada um correndo para uma coisa, comprando ou vendendo, fazendo uma coisa, ganhando ou gastando. Todo mundo está assim, e a agitação, o corre-corre do dia a dia. Graças a Deus que o arrebatamento, pela mensagem do irmão Brana, vai dar das 6 às 9 de uma destas manhãs. Entende? Agora, por quê? O arrebatamento dá neste horário. Alguém fica pensando aqui, o que eu vou fazer nesse horário, como aquela irmã que não passava aquela enceradeira barulhenta em casa. Porque quando passava não escutava se visita chegava ou não. É muito barulho. E ela chegou a falar para o irmão Brando, eu só passo ela depois das 9. Tinha alguma coisa nela. Ela cria. Nós precisamos ver se nós cremos. O arrebatamento pode dar numa destas manhãs. O profeta veio no entardecer, mas o arrebatamento dá numa destas manhãs. Pode ser no natural e o espiritual, irmãos. Irmão Brana foi natural e espiritual. Foi nascimento e mensagem para rápido. E nós também, a mensagem voltando para os judeus e nós sendo arrebatados. Tudo acontece simultaneamente. A noiva, ela é arrebatada e a mensagem vai para os judeus. Aquilo que Deus está fazendo entre os gentios, agora passará a fazer entre os judeus. Mas Ele está terminando conosco aqui agora. Ele terminou através do profeta, mas nós agora que estamos vendo alguma coisinha do que o profeta pregou. Agora que nós sabemos que a mensagem do profeta não é o que nós recebemos há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, não é o que nós ouvimos lá atrás. Aquilo era apenas um preparativo para receber nosso mensageiro, nosso visitante. Agora, esse visitante para mim é a mensagem. No tempo do irmão Brana está falando de 3 homens mesmo. 3 homens, e irmão Brana fala claro, irmão Billy Graham, Oral Roberts e Deus. Se você não sabe que Deus estava em William Branham, é por isso que você não sabe o novo nome. O dia que você descobrir Billy Graham, Oral Roberts e Deus, mas como esse Deus chamava? Aí tinha um novo nome então. Não, mas eu quero é Jesus. Não, Jesus é Branham agora. Agora ele veio, aquele filho do homem, Jesus Cristo, veio numa outra carne. Agora, isso aqui está na mensagem. Como o povo da mensagem, pelo menos deve crer nisso, senão eles deveriam largar de mão de ganhar dinheiro do povo, como pregadores, largar de comer nas costas do povo. Se não crê nisso daqui, larga de comer nas costas do povo, enganando seu próprio povo. Você não tem dor de enganar seu próprio povo? Tem hora que eu penso assim, os governos, quando encarecem todas as coisas, eles não têm dó do próprio povo deles. Eles fazem estas coisas e não têm dó do próprio povo. Escravizam o próprio povo com coisas altas. Quando aquelas mesmas coisas você pode comprar em outro país mais barato do que aqui. Acabou o amor ao povo, é só amor ao dinheiro, amor à raça, amor à pátria. Não tem amor à pátria. Político não tem amor à pátria, é amor ao salário.
não é a pátria. O que se vê é isso. O que está acontecendo? O dinheiro mal usado. Bom, nós não temos nada a ver com isso. É para mostrar para vocês que falta amor à pátria. Se você vai para uma pátria celestial e vocês são adeptos do mesmo ministério dessa pátria, vocês têm que ter amor à pátria, amor à mensagem. Os pregadores deveriam ter amor às mensagens do profeta. É o profeta que mostra: nossos visitantes estão chegando. E ele expõe o nome de dois e deixa o dele de lado. E chama os dois pelo nome e deixa Deus sem nome. O ministério da noiva é isso, é reprisar aquilo outra vez. Profetiza outra vez. E diga agora o que é. Porque ele não podia dizer o que era. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Mas a noiva diz: profetiza outra vez. Que aí você pode dizer. Amém. Mulher não tem ministério. O ministério dela é mãe. Ela não tem ministério no púlpito. Entende? O ministério dela é ser mãe, dar luz filhos. Isso é assim diz o Senhor. Isso é Bíblia Sagrada. Isso é 1 Timóteo 2, 8 a 15. Isso é 1 Coríntios 14, 36, 37. E outras escrituras, 1 Pedro 3. O lugar dela é esse. Agora, nós os homens, foi-nos confiado uma palavra para nós ministrarmos ao povo, e somos responsáveis por aquilo que veio na nossa mão. Quando veio só a primeira e segunda etapa na minha mão, eu dei o que eu tinha. Mas quando veio a terceira etapa, eu dou o que eu tenho. Porque essa é a mensagem da hora. Profetize outra vez. Eu tenho que profetizar na mesma eloquência, segurança e firmeza que o William Branham profetizou. William Branham profetizou: temos 3 visitantes. Nossos visitantes estão por chegar. E eu digo agora: nossos visitantes já foram embora, só falta um. E o nosso visitante já foi embora. Deus em carne em William Branham. Já foi embora. Porque tem um ministério da noiva aqui na terra que é o quíntuplo de Efésios. Mas você está sozinho. Por que você não se põe ao lado dessa mensagem? Ao invés de ficar criticando se eu estou sozinho. Isso prova que você não é eleito. Nossos visitantes estão por chegar. Se as condições são como em Sodoma, houve 3 visitas nesse tempo, 3 homens sobressalentes enviados do céu. Conhecemos que isso é a verdade. Os 3 vinham para a tenda de Abraão, para os Estados Unidos, para o ministério dos Estados Unidos, a tenda de Abraão. Exatamente nos Estados Unidos. Diz: pronto. Mas é o que aconteceu lá atrás. Aqueles 3 homens vieram aonde? A tenda de Abraão. E agora a tenda de Abraão. Não foi nos Estados Unidos, não foi no entardecer. Exatamente ali eles vieram. Esses 3 homens vieram. Agora 2 homens ficaram com as denominações, mas um ficou com a noiva eleita. Você o identificou no seu dia? Ou já passou o seu dia e você não viu, e hoje está no nosso dia e nós estamos vendo? Aleluia. Correto? Agora Abraão teve uma troca de nome de Abrão a Abraão. As pessoas, gente, tem 3 nossos visitantes, só que tem um que muda de nome. Será que não dá para você entender? Os 3 vinham para a tenda de Abraão, ficou com Abraão, um ficou com Abraão e os outros 2 se foram a Sodoma, correto? Agora Abraão teve uma troca de nome de Abrão a Abraão. É verdade? Nunca em toda a história do mundo, até hoje, tem tido a igreja um evangelista cujo nome termina em HAM. Billy Graham.
6 letras, correto? Porém, Abraão são 7 letras. Eu sei que o irmão Brana tinha vontade de fazer isso. Bran! São 7 letras, mas como ele não podia falar no seu dia, era o 7º selo, não diga a ninguém, é o silêncio, faz parte desse silêncio. Não diga a ninguém. Bran. Ele fala Abraão. Abraão são 7 letras. Então você sabe que Gran é 6 letras, é mensageiro para as denominações. Graças a Deus, as denominações têm um mensageiro do céu. Ora, Horptes, um mensageiro do céu. As denominações receberam. Mas quando esses mensageiros chegaram em Sodoma, o que eles fizeram? Cegaram o povo. Este é exatamente o ministério desses 2 mensageiros, esses 2 visitantes às denominações. Mas teve um que ficou com Abraão. E o que ficou com Abraão mudou o nome de Abraão. Você não chama mais Abrão, agora é Abraão. Veja o que temos hoje no mundo, os mensageiros do céu. O irmão Abraão falando dos outros e não falava dele. Se você não identificar, é você que é cego. Há algum homem hoje em dia sobre a terra que prega uma mensagem de arrependimento tão claro como Billy Graham? Tem havido um homem que tem um efeito sobre o povo como tem tido Billy Graham? Nunca tem havido tal homem na cena internacional. Billy Sunday e outros foram conhecidos ali nos Estados Unidos, porém Billy Graham é conhecido através de todo o mundo. E vê você de onde os está chamando? De Sodoma. E tem seu companheirismo distribuído na igreja pentecostal, Oral Roberts. Porém, o grupo eleito. Pergunta. E o grupo eleito? O evangelista Billy Graham é um evangelista internacional. Oral Roberts é também um mensageiro aos pentecostais. E ele pergunta assim, porém, e o grupo eleito? Que classe de sinal deve esperar? Que devem ter? Aleluia! Mas acontecerá que ao tempo da tarde haverá luz. Hoje tem se cumprido essa escritura. O que o mensageiro vai fazer? O que esse mensageiro nesse dia vai fazer? E vai mostrar essa luz. O que o irmão Brana mostrou, irmãos, eu sempre fiquei... o que me fez, na verdade, chegar perto da mensagem do irmão Brana foi os sinais. Não posso negar. Foram os sinais. Lá por volta de 72, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando eu li esse panfleto, eu disse, olha, se esse homem não é profeta, não tem profeta mais. Eu creio nele. Isso em 1972 para 73. Graças a Deus. Foram sinais que me trouxe ao irmão Brana. Foram sinais que trouxeram o povo a Jesus. Foram sinais que trouxeram o povo nos Estados Unidos ao irmão Brana. Eu quero saber se a revelação trouxe o povo ao irmão Brana. Se a revelação, porque os sinais estão trazendo até hoje sinais. Pastor que tem sinal nesse ministério da mensagem do profeta. Hoje, se o pastor tiver sinal, a igreja dele vive cheia. Está cheia de sinais, mas não tem a palavra. Só sinais. Cadê a voz? Aí o profeta pregou a voz do sinal. Você tem sinal, mas falta a voz. A voz é a revelação. E o que as pessoas não estão alcançando é a revelação. E olha que hora nós estamos vivendo. E o grupo eleito, o que vocês falam? William Brandt diz, acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Hoje tem se cumprido essa escritura. Hoje tem se cumprido a promessa de Deus. Sabemos que isto é a verdade. Amém? Amém. Agora está falando tudo de um Deus que tem operado maravilhosamente. Uma coisinha que quero deixar para vocês está na revelação de Jesus Cristo, parágrafo 110. Com respeito a esse ministério, porque o ministério começou dos judeus, veio e trouxe para os gentios agora têm que levar aos judeus esta mensagem.
Eu não sei quem é que vai fazer. Sei que é Moisés e Elias. 110. A revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, Apocalipse, capítulo 1. Agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando houver terminado a dispensação dos gentios. Irmãos, a dispensação dos gentios terminou lá atrás. Esse evangelho já está na hora de ser levado aos judeus. Agora, os trinitarianos estão fazendo, levando um evangelho, fazendo caravanas para Jerusalém, levando o evangelho trinitário. Não tem uma das 144 mil testemunhas, que é aquelas testemunhas, e junto com as duas testemunhas, os 144 mil judeus, não tem um deles que vai crer nessas religiões. Não tem um. Eles chegam lá falando em 2, falando em 3. Não tem um que vai crer. O eleito vai crer só quando Deus levantar Moisés e Elias com o ministério entre os judeus, para poder mostrar para eles a verdade, como William Branham mostrou para nós. O irmão Branham disse que o sétimo selo é para o gentil, o que a 7ª trombeta será para os judeus. O 7º selo para nós era um profeta pregando para nós. A 7ª trombeta para os judeus são Moisés e Elias. Apocalipse 11, 15. Quando houver terminado a dispensação dos gentios, então o evangelho volta aos judeus. Você sabe que o evangelho está pronto a voltar para os judeus, não tem mais tempo não, acabou. O gentio não está vendo nada, o gentio rejeitou até o nome de Jesus Cristo. Agora o povo da mensagem gentil está rejeitando o novo nome quando Deus vem em carne. Deixa eu terminar aqui, terminar esse parágrafo porque eu quero começar outro aqui. Quando houver terminado a dispensação dos gentios, o evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente lhes pudesse dizer algo que está a ponto de suceder hoje, neste nosso dia. Esta grande coisa que vai suceder recorrerá até Apocalipse 11 e aquelas duas testemunhas, aqueles 2 profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem, tal como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto sucederá. É interessante que o irmão Branham coloca primeiro. O gentio leva o evangelho aos judeus, então o rapto sucederá. Agora, se você não pôde discernir, não pôde identificar Deus em carne no tempo de irmão Branham, eu quero te mostrar mais esse parágrafo. Eu disse que é uma repetição, na verdade. Qual é a atração sobre a montanha? 154 e começo de 155. O irmão Branham parece que... Eu tenho encontrado coisas que o irmão Branham tinha vontade de falar e esperava uma hora de oração. Uma hora de oração, olha. Agora, Senhor Jesus, estava orando. De tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disso, podemos olhar nisto. E tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma. Lá havia 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu. E um deles, o qual era Deus mesmo. Billy Graham e Oral Roberts, anjos. Ministério de Branham, o que era? Deus mesmo. Por isso que o novo nome estava ali. Você não podia chamar irmão Branham de Jesus. Ele largou de pregar. Quando chamaram ele de Senhor Jesus, ele não era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era Branham. Branham não era o Senhor Jesus. Era o Senhor Jesus que era Branham. Tem diferença? Tem. Foi Deus que veio fazer carne no homem. Foi Deus desceu numa carne humana. E ali estava os 3, você sabe, Billy Graham, Oral Roberts e Branham, o qual era Deus mesmo, o Filho do homem, revelou a si mesmo da forma humana, realizou milagres, de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo de trás dele, dentro da tenda. Ela não ficava participando das conversas, não.
Dentro da tenda ela estava, e Deus falando com Abraão, e ela assim, ó. Ela na escuta. Essa é a igreja, na escuta do pregador, quando Deus fala com Abraão. Você pensou bem, Deus falando através de Bram? É a forma que Deus podia usar nesse tempo final, de falar para a igreja dele. Deus falando através de William Branham. Deus ali dentro, escondido, ali dentro, revelando os segredos, pensamento do coração, tudo que estava escondido nas pessoas, revelou, e agora revelou todos os mistérios escondidos na sua própria palavra. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, tudo foi revelado. Por isso, se você não sabe o novo nome, você não é povo de Brana. Você é apelidado de Brana, mas você não é povo. Se você for povo, você recebe o nome de Deus no dia. Está aqui um deles, o qual era Deus mesmo. Billy Graham e Oral Roberts não era Deus, mas Bran era Deus. O irmão Bran não podia falar que ele era. Ele sempre dizia não, é ele, mas através dele. É ele sim, é Deus sim, Deus, através dele. É Deus, Espírito, mas através dele, carne. O Filho não pode fazer nada, o Filho não pode, mas o Pai que está aqui, ele pode fazer, faz tudo. Assim era o William Branham. E assim agora, o ministério para levar esta mensagem é este ministério. Nós não podemos fazer nada. Eu não posso fazer outra coisa senão repetir isso daqui. Alguém diz, você está interpretando. Me prova que isso aqui é uma interpretação. Foi Branham que disse. Branham não falou que era meio Deus, que era mensageiro. Só 3 anjos vieram do céu, 3 homens desceram do céu. Diz, não, um deles era Deus mesmo. Como esse Deus chamava? Branham. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de ouvir sua mensagem e receber nosso visitante. Deus manifestado hoje na palavra dos selos revelados, porque o Senhor veio em carne nos Estados Unidos da América e agora está aqui num corpo de crentes que crê nesta palavra. Não importa quantos são, sempre eles querem saber a quantia, como se a quantia vogasse. Não tinha muito no tempo de Enoque, foi 1, tinha 8 no tempo de Noé. Nos dias de Jesus, ele chegou a estar sozinho na cruz. A vergonha da cruz, ele tinha que morrer sozinho na cruz. E depois os discípulos vieram, sempre poucos. Quando vieram para ser batizados foram muitos, mas depois a coisa foi apertando e agora as eras afunilaram e chegamos à pedra de coroa, que não tem quase ninguém crendo na revelação, mas o eleito, ele recebe esta palavra. Estamos certos disto, Pai, desta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre a mente, o coração, a alma desse povo, para eles verem o que o seu profeta pregou era verdade, e tem que ter alguém hoje para crer e profetizar outra vez em nome desta noiva, para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente e constante ao longo da estrada. Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará.
aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu a minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho amigo em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara em meio à jornada.